Hoje Nosso Senhor cura um surdo-mudo. Ele o cura pondo o dedo no ouvido do enfermo e a sua saliva na sua língua. Não é sem razão que Nosso Senhor usa o seu próprio corpo para curar os doentes. Ele cuja palavra e mais ainda cuja vontade bastava para fazer qualquer espécie de milagre. Nosso Senhor é Deus. E, no entanto, Ele quer usar seu corpo por quê? Porque Ele quer mostrar que esse corpo está unido à sua divindade, portanto, revestido de um poder todo divino. Nosso Senhor usa então o seu dedo para curar o surdo. Por que o dedo? O dedo Nosso Senhor representa o Espírito Santo, pois Nosso Senhor diz em uma outra ocasião: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, sem dúvida chegou no meio de vós o reino de Deus. E um outro evangelista, contando esse mesmo episódio, diz: se é pelo Espírito Santo que eu expulso os demônios, então certamente chegou no meio de vós o reino de Deus. Então, um paralelo entre o dedo de Deus e o Espírito Santo. E assim podemos dizer que o braço representa o Pai, a mão representa o Filho e o dedo representa o Espírito Santo. 3 em 1, uma imagem da Santíssima Trindade. Pois a mão procede do braço e o dedo procede do braço e da mão. Nosso Senhor toca o ouvido com o dedo para mostrar que são os dons do Espírito Santo que abrem os ouvidos da alma, para que ela receba as inspirações divinas, sem as quais a alma não se sabe se conduzir nesta vida. Os dons nos são necessários para chegar à salvação. Antes a alma estava surda, agora ela escuta. Ela escuta o que Deus lhe diz, e escutando ela recebe a fé que vem de fora. Vem de fora. E essa é toda a diferença entre a doutrina católica e a doutrina modernista. A fé e os dons do Espírito Santo nos são dados por Deus. E por isso São Pio X condenou os modernistas que dizem que a fé é algo que vem de nós, que a fé é um sentimento que todos nós temos, que a fé vem de dentro e não de fora. De fora significa algo que não está na nossa natureza, simplesmente isso. Que Deus está em toda parte, Deus não está fora, mas a graça não está na nossa natureza. Então ela vem se adicionar ao que já existe. Então ela vem de fora. E dizer isto é que a fé é algo que vem de dentro, algo que já está na nossa natureza, que a fé seria então um sentimento que cada um já traz em si, pela sua própria natureza. Isso está condenado. A fé vem pelo ouvido, diz São Paulo. Isto é, a fé nos vem por um duplo caminho. Como virtude, ela é infusa em nossas almas no dia do batismo, para os que foram batizados, criancinhas ainda. Mas como conteúdo das virtudes nas quais nós devemos crer, ela vem de fora, ela vem pelo ouvido, ela vem pela pregação, ela vem pelo ensino do catecismo, da importância de assistir o catecismo, de estar sempre renovando, sempre estudando. Por quê? Porque o conteúdo da fé vem de fora. Por isso que os padres fazem um seminário, por isso que os padres estão sempre estudando, por isso que os contemplativos estão sempre lendo, e por isso que todo bom católico deve estar sempre escutando a doutrina, porque essa doutrina, ela nos é comunicada de fora, a gente não tem dentro de nós. Ensino do qual a Igreja é a mestra, pois foi a ela que Deus confiou a missão de ensinar a toda criatura e as batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que Nosso Senhor faz é pôr o dedo no ouvido do surdo, pois a primeira das virtudes infusas é a fé. Ela não é a maior é a caridade, mas ela é a primeira no sentido de fundamento, aquela que vem primeiro. Assim, a santa regra de São Bento começa com a palavra escuta. Escuta, filho, as palavras de um pai, de um mestre. Escuta. É a primeira coisa que São Bento diz àquele que vem bater a porta do mosteiro. Escuta. Por quê? Porque é aí que tudo começa. Daí a importância de conservar imaculada a nossa fé, pois ela é o fundamento e o princípio de todo o resto. Não se ama o que não se conhece. Ama-se mal o que se conhece mal. Ama-se outra coisa e se engana a respeito do que se ama se a gente não conhece. Amam a Deus os hereges? Não, pois eles têm sobre Deus ideias erradas e, portanto, eles amam o que eles pensam que Deus seja, mas não é. Os muçulmanos amam a Deus?
Na medida em que eles estão impregnados dos erros de Maomé, os muçulmanos não amam a Deus, nem o céu, nem as virtudes que conduzem ao céu, pois eles têm ideias muito erradas sobre essas três realidades. Ama a Deus os judeus? Também não, pela mesma razão, pois tendo ideias falsas sobre nosso Senhor Jesus Cristo, eles não conhecem nem o Filho, nem o Pai, nem o Espírito Santo. Portanto, não podem amar a Deus corretamente. Para amar é preciso conhecer, para conhecer é preciso escutar, e para conhecer a Deus é preciso escutar o que Deus nos revelou por seu Filho, nosso Senhor, e é Deus, que é Deus como o Pai e o Espírito Santo. Esse ensinamento foi confiado à Santa Igreja, e quem não a escuta, ou quem deforma o seu ensinamento, como fazem os progressistas, liberais e os modernistas, não podem amar Deus corretamente, nem se amar a si mesmo corretamente, porque não se conhecendo corretamente, a gente não pode se amar corretamente. A gente só se conhece se a gente tem a luz que nosso Senhor veio nos trazer, essa luz que vem pelo Espírito Santo, que nosso Senhor infundiu na alma deste homem ao pôr o dedo sobre o seu ouvido. Pois a fé é o princípio da pureza do coração, como ensina Santo Tomás. Uma fé corrompida, a uma fé corrompida corresponde um amor corrompido também. Mas ignorância invencível, dirão alguns. Uma pessoa não pode amar a Deus verdadeiramente, mesmo tendo ideias erradas ou imperfeitas sobre Ele, como no caso da ignorância invencível. Se a ignorância é verdadeiramente invencível, e se a vontade é verdadeiramente reta, Deus dá a essa alma a fé, a esperança e a caridade, mesmo que ela não conheça o conteúdo. E aí estarão, nessa alma, no estado de violência, pois a fé é feita para a verdade, e essa alma não possui a verdade. Mas nesse caso, Deus a salvará. Mas como diz Pio IX, só Deus sabe quem está na ignorância invencível. É um grande mistério. O que a gente sabe é que a gente deve estudar. O que a gente sabe é que a igreja deve pregar. O que a gente sabe é que os missionários devem ir por toda parte tirar as almas das trevas do erro, pois o erro não conduz ao céu. O erro é um estado perigoso, no qual a alma, mesmo tendo ignorância invencível, pode mais facilmente tropeçar e perder a Deus. O que sabemos, então, é que nós devemos proclamar aos quatro ventos que nosso Senhor é o Rei do Universo, que todos devem adorá-lo, amá-lo e escutá-lo. Depois de curar a surdez deste homem, nosso Senhor, com a sua saliva, toca a sua língua. Ora, a saliva vem da cabeça e por isso simboliza a sabedoria, que é o maior de todos os dons do Espírito Santo. Logo, aquele que recebe os 7 dons fala com sabedoria, pois, como diz o Evangelho de hoje, este homem, depois de curado, falava corretamente. Falar corretamente é falar com sabedoria. E quem fala com sabedoria? Os muçulmanos? Não. Os judeus? Não. Os maçons? Também não. Os protestantes? Também não. Os modernistas? Também não. Quem então? A Igreja. A Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. E onde está ela? Ela está lá onde estão as 4 notas da Igreja: unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade. A unidade é a unidade da fé, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Unidade ou integridade, integridade da fé, integridade dos sacramentos, integridade do culto, integridade na oração, pois a lei de orar é a lei de crer. Mas onde está essa unidade? Onde está essa integridade hoje? Ela está na parte sã da Igreja. Ou melhor, a Igreja está lá, onde está essa integridade e unidade da fé, pois é a Igreja que nos comunica essa unidade. Ela está nos bispos fiéis à Igreja, fiéis à fé em Nosso Senhor. E pois a Igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo é uma só coisa. Então os membros da Igreja que permanecem íntegros estão unidos a Nosso Senhor. E ali está, Nosso Senhor está onde está a sua Igreja. Nosso Senhor está onde estão os seus membros. Quem não crê corretamente em Nosso Senhor não está corretamente na Igreja. Ele está na Igreja como um doente, e se piorar, ele pode até sair da Igreja. Assim estão os modernistas, que creem cada um coisas diferentes,
pois eles não têm a unidade que vem da verdade, pois a verdade é una, como Deus é uno. Quem se aparta da verdade, se aparta da unidade. Quem se separa da verdade, se separa da unidade. Depois da unidade vem a santidade. Onde está a santidade da igreja? Ela está nos seus sacramentos, e naqueles nos quais os sacramentos produzem o seu efeito, que é o efeito de santificar. A santidade é espiritual, invisível, mas ela é também invisível nos seus efeitos. E quais são os efeitos da santidade? São o reino de nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade e nas almas. A santidade se vê especialmente, se via na sociedade antigamente. Hoje não se vê mais, já que as sociedades todas renegaram esse reino social de nosso Senhor. Na Argentina, o presidente, para ser presidente, tinha que ser católico, senão não podia governar, não podia assumir o cargo. Assim era também na França, no tempo dos reis. Assim era nos países católicos, mas isso já não é mais. Então a santidade diminuiu no mundo. A santidade não se vê mais nos governos. A santidade se vê especialmente na vida religiosa, que é um estado de perfeição. Os pagãos, os hereges, os judeus não conhecem a vida religiosa, não conhecem esses votos de religião, não conhecem essa vida consagrada ao serviço de Deus. A santidade se vê também no casamento indissolúvel, que não se encontra nem entre os pagãos, nem entre os judeus, nem entre os protestantes, e cada vez menos entre os modernistas, já que muitos modernistas aceitam de dar a comunhão a pessoas divorciadas e recasadas. Depois da unidade e da santidade vem a catolicidade. O que é a catolicidade? É o fato da Igreja congregar homens de todas as raças, de todos os idiomas, de todas as nações da terra. Ora, a fé católica, graças a uma congregação suscitada por Deus, que se chama Fraternidade de São Pio X. A fé católica é pregada e defendida no mundo inteiro. A Fraternidade de São Pio X não tem o monopólio da fé, já que os mártires chineses mortos nos cárceres comunistas, a maioria deles não conheceram a Fraternidade de São Pio X. Não, a fraternidade não é a Igreja. A Igreja é aqueles que aderem a tudo que Nosso Senhor ensinou e instituiu, que aderem a Nosso Senhor de todo o coração e de toda a sua mente. Mas é justamente o que faz a fraternidade, ou menos que tenta fazer, e que muitos de seus membros pode-se esperar, pode-se pensar, não é proibido, é mesmo, me parece correto, pensar que muitos de seus membros aderem profundamente a Nosso Senhor, aderem de todo o coração e de toda a sua mente. A mente pelo estudo que eles recebem nos seminários da fraternidade, que é o ensinamento da tradição. Mesmo os enviados de Roma, que foram visitar Econa, como o cardeal Gagnon, ele reconheceu que ali estava presente a tradição da Igreja. E disse como obras como essa que se fará a restauração da Igreja. Ora, no mundo inteiro encontram-se fiéis que pedem, que procuram, que desejam guardar esta mesma fé intacta, estes mesmos sacramentos intactos, que Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia conservaram, apesar da perseguição que lhe moveram os modernistas, que chegaram ao ponto de os excomungarem, e até hoje não os reabilitaram. Depois da unidade, da santidade, da catolicidade, vem a apostolicidade. O que significa isto? Significa que tudo que tem a Igreja vem dos apóstolos. Nosso Senhor fundou a sua Igreja sobre os 12 apóstolos, e tudo que nós temos vem através deles. Assim, tanto a fé como os sacramentos, como a hierarquia da Igreja e a sucessão episcopal através dos séculos, tudo isso vem dos apóstolos. E onde não está presente a apostolicidade, podemos dizer, não está presente a Igreja. E é necessário, então, essas 4 notas juntas. Porque se uma pessoa tem a fé, mas ele mente com seus atos, a fé que ele professa com a boca, ele também, Nosso Senhor não está presente nele. Ele é um membro da Igreja, mas um membro morto. E o membro morto não entrará no céu. Ele pertencerá à Igreja aqui na terra, mas não pertencerá à Igreja triunfante, a não ser que ele se arrependa e faça penitência.
Onde está a apostolicidade hoje? Se nós quisermos responder com todo o rigor dos termos, temos que dizer que a apostolicidade está na tradição. Mas que é a tradição? A tradição, no sentido empregado aqui, significa aqueles que conservam a integridade de tudo que nos foi legado pelos apóstolos. Ou seja, a tradição são os bispos, padres e leigos fiéis. Quem são eles? Posso dizer o nome de alguns? Esses 4 bispos da fraternidade, por exemplo. São só esses? Certamente não. Nos cárceres comunistas da China devem haver bispos que guardam a tradição, mesmo se eles não têm as informações necessárias para fazer uma análise dos males que caem sobre nós nesse momento. Mas se eles guardam intacta a fé católica que eles receberam no seu batismo e que eles pregaram durante a sua vida, eles pertencem, eles são a Igreja. São membros vivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas há algo que na tradição eu penso que a gente só encontra, penso não me enganar, porque agora se trata de uma questão de verificação e nesse ponto é necessário estar atualizado, o que nem sempre é fácil. Mas eu penso que os centros de estudo onde se guarda a tradição são unicamente os seminários da Fraternidade São Pio X e a Casa de Ensinos dos Dominicanos, na França, e dos Capuchinhos, e em parte a dos Beneditinos. Devemos nos orgulhar disso? Não. Devemos chorar lágrimas amargas, e fazer penitência, pois está dito, se não fizerdes penitência, perecereis todos. Nós precisamos que estes dias sejam abreviados, pois do contrário, diz a Escritura, nem os eleitos se salvarão. Mas se desejar que esses dias sejam abreviados, desejar o retorno de Roma à tradição, não é a mesma coisa que a realidade. A realidade é que isto ainda não aconteceu. A realidade é que Roma permanece nas mãos dos modernistas, mesmo se há sinais aqui e ali de algum movimento favorável à tradição, mas sempre houve em Roma, mesmo no tempo de Monsieur Lefebvre. Prova essa visita do cardeal Gagnon, que ao visitar a tradição em toda a França, disse, é com obras como essa, não sei se ele disse isso no seminário de Econa ou numa das escolas das dominicanas, é com obras como essa que se fará a restauração da Igreja. Era um cardeal da Santa Igreja, refazendo uma visita oficial e que dá uma declaração tão estupenda como essa. Então sempre houve em Roma alguns, como o cardeal Odi, Carlo Pallavicini e outros, mas isso não foi suficiente. Enquanto não houver uma condenação do Concílio Vaticano II, menos dos erros do Concílio Vaticano II, quando não houver uma restauração do tomismo nos seminários, como pedia o Código de Direito Canônico feito por São Pio X, enquanto não houver uma restauração dos sacramentos na sua integridade, a crise continuará. Rezemos então para que Nosso Senhor toque com o seu dedo os ouvidos de Roma e toque com a sua saliva a língua de Roma, para que ela fale corretamente de novo, para que o Santo Padre fale corretamente de novo e encontre aquilo que foi perdido, que é a integridade da fé. E é por isso que nós resistimos a esse contato com Roma. Por quê? Porque não é bom estar sujeito a autoridades que não professam a integridade da fé. E por quê? Porque eles virão aqui e nos imporão coisas que vão contra nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar que uma autoridade, em nome de Deus, nos faça fazer alguma coisa contra Deus. Isso não podemos. Porque nós queremos pertencer a nosso Senhor. Nosso Senhor é tudo para nós. E nós não queremos que nada venha diminuir essa união que já é tão difícil, tendo todos os sacramentos, tendo todos os socorros que a Igreja nos deu.
essa união já é difícil, e todo mundo sabe por experiência própria. Pois bem, nós não podemos botar esse tesouro nas mãos de pessoas que vão fazer perder o patrimônio, nos fazer perder o patrimônio espiritual das casas religiosas, patrimônio espiritual da Santa Igreja Católica. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque esse patrimônio não nos pertence. Nosso Senhor nos confiou a regra de São Bento, Nosso Senhor nos confiou os sacramentos, de certa maneira, aqueles que os padres podem dar. Nosso Senhor confiou a fraternidade de São Pio X, mais do que isso, né, a transmissão mesmo desse poder de dar os sacramentos. Tudo isso é um patrimônio que pertence a Deus. E nós não temos o direito de vendê-lo a ninguém, de emprestá-lo a ninguém, de dá-lo a ninguém. Nós só podemos transmiti-lo, como dizia Monsieur Lefebvre, eu transmiti o que eu recebi, e ele transmitiu intacto. Essa é a grande glória de Monsieur Lefebvre, de ter transmitido intacto o depósito. Esse depósito deve ser mantido intacto. Custe o que custar, mesmo se custe o sangue, mesmo se custe a morte, mesmo se custe a perseguição, mesmo se custe a excomunhão, mesmo se custe o que custou a Monsieur Lefebvre e a todos os mártires que ilustraram a Igreja. Isso é o que nós pedimos a Deus, pedimos a Nossa Senhora que Ele nos dê essa graça de sermos fiéis até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a Escritura. Que Virgem Maria nos obtenha essa graça, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.